O desenvolvimento histórico do mundo avançará no sentido do fortalecimento do socialismo. Nós, comunistas iugoslavos, não acreditamos que no futuro a situação internacional deva inevitavelmente se desenvolver de tal forma que os países precisem se alinhar a este ou aquele campo. Consideramos que ela se desenvolverá em linhas que levarão ao enfraquecimento dos blocos e à expansão em todos os países das forças que levarão o desenvolvimento histórico adiante para fortalecer o socialismo em escala mundial. Qualquer oposição a esse processo e qualquer tentativa de limitar o desenvolvimento do socialismo a um quadro de campo e de marcá-lo com o selo de um campo só pode causar e infligir danos ao socialismo e ao seu rápido desenvolvimento. Vamos apenas olhar para quanta energia e quantos recursos foram desperdiçados com o propósito de prejudicar o desenvolvimento do socialismo em nosso país. E quais são os resultados dessa política? Um grande dano material foi causado a este país, mas um dano 100 vezes maior foi causado aos partidos e países que introduziram essa política e a estão implementando hoje. Nossa capitulação diante de tal política serviria como um incentivo para sua continuidade, e assim as consequências prejudiciais seriam muito mais severas e fatais para a causa do socialismo. Nossa resistência a essa política, no entanto, aumenta a resistência de todas as forças progressistas do socialismo, que estão começando a ver a nocividade de tal política. Além disso, nossa resistência dá ânimo aos povos dos países que se libertaram do jugo do colonialismo e desejam construir suas vidas sobre fundações progressistas, as fundações do socialismo. Consequentemente, isso fortalece o socialismo e contribui para a maturação mais rápida das condições para determinar formas mais adequadas de luta para alcançar novas relações sociais socialistas. Este é o prisma pelo qual o problema de nossas obrigações internacionais e o problema do internacionalismo proletário como um todo devem ser considerados. Os monopolistas do internacionalismo proletário já estão roucos de tanto repudiar o caráter internacionalista de nosso partido, nossa Liga dos Comunistas. No entanto, durante os últimos 40 anos, não apenas falamos sobre internacionalismo proletário, mas mostramos nossa atitude em relação à solidariedade de classe do movimento operário internacional através de nossas ações. Temos o direito de nos orgulhar da atitude que adotamos e da parte que desempenhamos nas últimas 4 décadas, e podemos encarar cada trabalhador e revolucionário honesto com coragem. Desde o nosso apoio à Revolução de Outubro e nossa assistência aos famintos na Rússia, estende toda uma linha de nossas atividades para ajudar e apoiar a luta revolucionária em outros países. Quando a revolta na Bulgária foi reprimida em 1923, oferecemos refúgio a mais de 2.000 combatentes búlgaros, com o camarada Dimitrov à liderança deles. Quando a burguesia internacional organizou uma expedição contra a Revolução Húngara, proclamamos uma greve geral, que impediu as tropas reais iugoslavas de participarem na repressão da Revolução Húngara, enquanto em certos outros países, cujos líderes hoje nos dão lições sobre internacionalismo proletário, as tropas puderam sair livremente e participaram na sangrenta repressão da Revolução. A atitude do nosso partido em relação à luta antifascista na Espanha é bem conhecida, e mais de 1.300 voluntários iugoslavos serviram no exército republicano espanhol. Também são bem conhecidas as grandes ações do nosso partido para apoiar Dimitrov durante o julgamento de Leipzig, apoiar Thälmann e salvar Rákosi. Nos dias fatais para a Tchecoslováquia, em 1938-1939, nosso partido organizou um movimento de voluntários para a defesa da República Tchecoslovaca e conseguiu coletar 200.000 nomes. No entanto, como o governo tchecoslovaco decidiu não resistir e como a liderança comunista tchecoslovaca, que hoje nos censura, não considerou necessário ou não teve coragem de defender a independência de seu país, nossa ação permaneceu como uma grande expressão de simpatia por esses povos irmãos, os tchecos e os eslovacos. O papel desempenhado pelo nosso partido na Segunda Guerra Mundial também é conhecido, assim como a nossa contribuição para a vitória sobre o fascismo. Na intensidade das batalhas mais ferozes, não estávamos apenas lutando para libertar nosso próprio país, mas também oferecendo assistência aos países vizinhos e às forças antifascistas nesses países.
Demos valiosa assistência na fundação do Partido Comunista Albanês e na expansão da luta armada na Albânia, mas hoje, como vocês veem, certos líderes albaneses se comportam conosco como o homem da história cujo principal objetivo ao tomar o poder foi apunhalar seus mais próximos associados nas costas. Durante a guerra contra o fascismo, formamos grandes unidades italianas em nosso território, além de brigadas búlgaras e unidades húngaras, tchecoslovacas, polonesas e austríacas. No início de 1942, recebemos um pedido de Moscou para emitir uma proclamação aos povos escravizados da Europa, convocando-os a seguir nosso exemplo. Fizemos isso, mas a eficácia da proclamação dependia principalmente das forças internas em cada país e da capacidade dos comunistas nesses países de liderar as massas na luta. As sepulturas de nossos comunistas estão espalhadas por toda a Europa. De Madrid, onde está enterrado Blagojevich Parovia, membro do Comitê Central de nosso partido, e centenas de outros, passando por Marsella, onde está enterrado Dmitri Koturov, comissário da Zona Sul do Movimento de Resistência francês, um operário de Rakovsa e veterano da Guerra Espanhola, até as regiões polares da Noruega, onde se encontram as sepulturas de 3.000 de nossos prisioneiros de guerra partisans. Chegamos às sepulturas individuais e coletivas dos filhos de nosso povo, que deram suas vidas para um futuro melhor, não apenas para seu próprio povo, mas também para os outros povos da Europa. Pode-se dizer sem falta de modéstia que há poucos partidos que podem se apresentar perante o proletariado internacional e afirmar que cumpriram tão plenamente sua dívida de internacionalismo ao longo de 40 anos de trabalho. Estamos firmemente convencidos que nossa resistência atual a tendências e práticas não socialistas nas relações entre países socialistas se destacará na história como um exemplo brilhante do cumprimento de obrigações para com seu próprio povo e para com o movimento operário internacional. Temos todo o direito de nos orgulhar do nosso passado glorioso e da nossa atividade atual na construção do socialismo neste país, assim como da contribuição, por mais modesta que seja, que estamos dando ao desenvolvimento do socialismo no mundo. É insensato chamar qualquer expressão de orgulho pelos sucessos do nosso partido de antissocialista ou nacionalista, pois realmente temos algo do que nos orgulharmos e lamentamos apenas que as gerações futuras, em alguns países, embora inocentes, carregarão a vergonha do tratamento que nos é dado hoje. Estamos convencidos de que, apesar de todas as dificuldades, as forças do socialismo continuarão a crescer com força, que o socialismo conquistará novos troféus e encontrará a força e os meios para eliminar o que é negativo. Em última análise, a vida e a ação prática colocam as coisas em seu devido lugar. Hoje, há uma considerável confusão ideológica no movimento operário internacional. Mas na prática, na construção do socialismo, as formas obsoletas são descartadas e novas começam a ser descobertas, permitindo que as forças produtivas se desenvolvam mais rapidamente, que a democracia socialista se fortaleça e que relações socialistas mais adequadas entre os homens sejam estabelecidas, tanto na produção quanto nas relações sociais como um todo. Foi nessa situação de grande confusão no movimento operário que o 7º Congresso da Liga dos Comunistas da Iugoslávia foi realizado no ano passado. O Congresso definiu nossas tarefas para o futuro, na construção do socialismo, e apresentou o novo programa da Liga dos Comunistas. A adoção do programa é primeiramente de grande importância para o nosso país e seu desenvolvimento socialista. Mas o alvoroço que foi criado em torno deste programa mostra que ele também tem um significado mais amplo para o movimento operário internacional. O fato é que os partidos comunistas e social-democratas têm há bastante tempo enfrentado o que se pode chamar de crise programática. Esse fato é melhor ilustrado pelo exemplo do Partido Comunista da União Soviética. Exatamente há 20 anos, o 18º Congresso do Partido Comunista da União Soviética aprovou uma resolução sobre a elaboração de um novo programa. Foi eleita uma comissão com Stalin à sua frente, mas seu trabalho não deu frutos. No 19º Congresso, foi eleita uma nova comissão, e no 20º Congresso, uma terceira comissão. As comissões foram formadas, mas não há programa.
No entanto, os últimos 20 anos produziram uma riqueza de eventos, mudanças, lutas revolucionárias e a decadência do sistema colonial, além dos enormes avanços na ciência e tecnologia, tornando manifestamente essencial que as forças esclarecidas do socialismo façam seu julgamento sobre todos esses eventos e indiquem os processos de desenvolvimento futuro e os métodos pelos quais serão conduzidos. Permanecer em silêncio sobre tudo isso é apenas uma ilustração de um certo estado de coisas no campo da ideologia e da ação prática, mas não resolve problemas nem arma as forças do progresso para esforços futuros. Não se deve se enganar pensando que nosso programa oferece uma resposta a todas as grandes questões e que ele não tem suas fraquezas. Na verdade, é apenas uma tentativa séria de dar uma visão das questões e uma explicação parcial. Este é um grande avanço em comparação com o estado atual das coisas, e a importância do programa da Liga dos Comunistas da Iugoslávia reside no fato de que, nesta fase, ele estimulará consideravelmente o pensamento marxista sobre a necessidade de tratar com mais seriedade os problemas contemporâneos. Isso ajudará nos esforços gerais para encontrar as respostas corretas às questões levantadas pela vida. E esse é o significado dos esforços da Liga dos Comunistas da Iugoslávia até o presente, e podemos, com orgulho verdadeiro, olhar para trás na gloriosa estrada revolucionária de 40 anos percorrida pelo Partido Comunista da Iugoslávia e dizer a todos e mostrar a todos que sempre levantamos bem alto a bandeira de Marx, Engels e Lenin. Belgrado, 19 de abril de 1959.